Hoje, mais um episódio do BI 30 Minutos. O meu nome é José Rui Gomes, sou presidente da Associação Portuguesa de Business Intelligence. É com o maior prazer que estamos para mais um grande episódio ligado aos dados. Hoje o tema é, muito além dos gráficos, o impacto do storytelling com dados. É um tema que hoje é promovido pela APBI, mas acima de tudo com um convidado, onde é uma pessoa com larga experiência na área dos dados, na área do Business Intelligence, que é o João Lauro de Marco, fundador do Transformando Dados em Crescimento de Portugal e CTO da Tax Service. É uma pessoa bastante dinâmica, empreendedor e, acima de tudo, com larga experiência na vertente dos dados e do Business Intelligence. É com grande expectativa que vamos ter esta conversa comigo, a doutora Paula Moraes, docente da Universidade Portucalense, uma pessoa que tem vindo a trabalhar cada vez mais também nestas áreas de Business Intelligence e também na área dos dados, e com isto tudo posso-vos dizer que a nossa experiência enquanto missão da APBI é evangelizar e dinamizar a partilha do conhecimento destas áreas. Com tudo isto, temos uma parceria com o IPWire que nos ajuda a transmitir toda esta divulgação deste episódio e, assim sendo, sem mais demoras, peço aos dois convidados, o que está aqui, o João Lauro e também a doutora Paula Moraes, que vamos para uma conversa dinâmica em onde vamos falar de factos, vamos falar muito além dos gráficos, vamos falar então e saber um bocadinho mais de João Lauro. João Lauro, como é que tem sido a tua vida profissional, académica? Como é que foi o teu percurso para chegar hoje a uma posição de destaque como tens hoje na sociedade? Bom, primeiro de tudo, muito obrigado, José Rui, por estar me recebendo aqui. Como já deu para perceber, eu sou brasileiro, nascido e criado no interior de São Paulo. Minha primeira formação foi em engenharia química. No segundo momento, eu decidi fazer engenharia da computação na França. E agora que estou em Portugal e viajando pela Europa inteira com várias palestras e seminários sobre como aplicar uma política de dados saudável nas empresas e como começar a utilizar AI. Aqui em Portugal, a gente encabeçou um dos projetos junto com a PBI e o o CIT, em Miranda do Douro, onde a gente criou o primeiro chat GPT focado para o turismo. Esse projeto é muito interessante, tanto é que eu estou aqui hoje em Madrid, porque me chamaram para falar sobre esse projeto numa conferência. Muito feliz que esse trabalho duro dos últimos anos aí conseguiu dar essa sinergia interessante. Bem, é um gosto estar aqui, João, hoje consigo nesta conversa com esse percurso assim diferenciado. Já disse aí algumas coisas que achei piada, nomeadamente a política de dados saudável, achei isso engraçado. Mas não é isso que estamos aqui a falar. Este tema do storytelling, nós normalmente estamos habituados a ouvir falar em storytelling, mas noutras áreas, no marketing, na educação, até no cinema. E hoje virmos aqui falar do storytelling com dados e no BI, acho que portanto, é super interessante porque estamos muito curiosos para ver como é que as pessoas, como é que vai contar as histórias com os dados. Primeira pergunta que eu faço para percebermos um bocadinho melhor o que é que diferencia a visualização tradicional, com os gráficos, não é? Da visualização dos dados através do storytelling. Alô? Oi, gente. Voltei, desculpa. Me ouviram? Sim, estávamos a falar Sim, o que sim, é que sim. diferencia o storytelling, ao fim e ao cabo, usar o storytelling aqui para tirar insights dos dados da visualização tradicional com os gráficos, não é? Se nos pode explicar. Então, a grande vantagem de começar a pensar em aplicar o storytelling é pensar que quando a gente está na faculdade, no ambiente acadêmico, a gente acaba vendo gráficos, os mais variados gráficos, de um ponto de vista muito científico, certo?
E todos esses gráficos, eles acabam tendo sempre um contexto muito envolvente. Por exemplo, quando você vai escrever uma tese de mestrado, você tem páginas e páginas que você explica o gráfico que vai aparecer na sequência. Então, o contexto acaba sendo um prelúdio do elemento gráfico em si. Existe uma história, mas é como se o gráfico chegasse somente no final, certo? Dessa história, chegasse no final dessa narrativa. Então acaba sendo muito técnico e muito. É bem estruturado. Funciona, o método tradicional funciona, eu não vou ser aqui a pessoa que vai falar que não funciona. O que que acontece? A ideia de aplicar um storytelling é de pensar no gráfico como um elemento mais central da narrativa, onde você não precise ter páginas e páginas e páginas de prelúdio, e sim você, no próprio elemento gráfico, disponha de tudo que você precisa para entender o mesmo. Então, muitas vezes, o foco no storytelling é contar o que está acontecendo, é relatar o passado ou um possível forecast da maneira mais sucinta possível, sem a necessidade desse preâmbulo de 40 páginas, como, por exemplo, uma tese de mestrado ou um paper. Então, no próprio gráfico, você já tem tudo que você precisa, você já tem ali indicado e você já leva ao seu usuário final a entender a conclusão. Você não precisa perder muito tempo nisso. Os dois funcionam muito bem, mas o ambiente corporativo não aceita esse prelúdio de 40 páginas para você chegar na conclusão final. Boa. Sim, de facto tem isso. Nós dizemos muitas vezes que o gráfico vale 1000 palavras, mas vale 1000 palavras também muitas vezes a pessoa já leu antes a história toda, não é? E portanto aqui no, digamos, todo o contexto dos dados. Consegue-nos dar algum exemplo assim mais concreto para as pessoas perceberem um bocadinho melhor como é que utiliza o storytelling? Sim, eu trouxe aqui para vocês algum. Sim, eu trouxe aqui alguns slides para vocês. Todos os dados aqui foram tratados no Power BI. A ideia é realmente enaltecer algumas boas práticas, certo? Então, deixa eu só compartilhar minha tela aqui com vocês, só um instantinho. Sim, sim. Já estamos a ver. Boa. Então, aqui a gente tem. Já estão vendo? Sim, Sim. sim. Ah, perfeito. Então, aqui a gente tem o meu gráfico acadêmico preferido, certo? Esse gráfico foi a conclusão da minha tese de mestrado. Acabou que demorou quase ali 6 meses para a gente chegar nesse gráfico. E antes de eu mostrar esse gráfico para as pessoas que estavam lendo a minha tese, eu tinha 40 páginas. Então, quando realmente chegava esse gráfico, as pessoas sabiam o que estava acontecendo e era o tão esperada conclusão de todos os experimentos que aconteceram previamente. E aqui no nosso lado direito, a gente já tem um storytelling mais bem aplicado, a gente acaba vendo um gráfico onde em si só ele já tem elementos que possibilitam que a gente melhor compreenda o que está acontecendo. A gente não precisa de um tanto preâmbulo. Como vocês podem ver aqui, por exemplo, a gente não está colocando uma linha de cada cor. A ideia realmente ali é salientar uma das categorias de non-profits que está crescendo mais do que as outras. Uma demonstração assim não seria muito aceita academicamente, mas no ambiente corporativo, quando a gente está querendo ser mais preciso e ganhar uma agilidade, acaba esses recursos visuais sendo muito importantes e conseguem com que a gente, de uma maneira eficiente, transmita a nossa informação num menor espaço de tempo. Estava sem voz. Seria possível explicar um bocadinho melhor este conceito, quais são os elementos fundamentais digamos, de uma história bem contada aqui nos dados, porque eu penso que se calhar quem nos está aqui a ouvir, se calhar olha para o lado direito e não é tão evidente
que seja aqui uma visualização usando, digamos, uma narrativa dos dados e não os gráficos tradicionais. Não sei se me faço entender e se ajudei a explicar. Faz, faz total sentido, faz total sentido. Toda a, toda, todo o storytelling, toda essa parte de como a gente vai efetivamente transmitir uma ideia, mora muito no contexto dessa ideia. Quem vai escutar essa história? Em que momento eu vou apresentar esse gráfico, certo? Tem um gráfico que eu gosto muito de apresentar, que está aqui na sequência, que mostra claramente para a gente como que a gente consegue ter apresentações diferentes do mesmo conteúdo, variando conforme ao nosso público-alvo. Então, quando a gente está num contexto que a gente vai fazer uma apresentação ao vivo, a gente tem que ter o menor nível de detalhe possível, certo? Porque a gente não tem um tamanho infinito de tempo para investir em cada slide e explicar o que está acontecendo. A gente tem o controle 100% sobre a audiência, então a gente tem o controle da velocidade que as coisas vão evoluir, a gente tem controle sobre a ordem que as coisas vão ser apresentadas, então, a gente precisa ter um menor detalhamento sobre os dados. O que não é verdade quando, por exemplo, a gente passa por um e-mail escrito, um relatório formal, com páginas e páginas, um relatório acadêmico, onde o nosso controle, que a gente tem é mínimo, porque a pessoa pode investir 1 hora ou 10 horas para ler o seu paper. Ela pode investir 1 hora ou 10 horas para ler o seu relatório de vendas, o seu DRE, o seu Profit and Loss. E acaba que, como a gente tem menos controle sobre a sequência dos fatos, a gente vai começar a aplicar mais detalhe. Para mim, o maior killer, assim, você morre no palco quando você está querendo apresentar alguma coisa e acaba que você detalha tudo nos mínimos detalhes e a sua audiência perde o interesse e você não consegue efetivamente transmitir a sua ideia. Mas essa ideia por ela só tem um semi-controlo, algum controlo? Como é que tu dinamizas isso, João? Existe uma teoria muito legal da psicologia humana que se chama empatia tática, certo? A nossa empatia tática, empatia é empatia, aquela habilidade humana que a gente consegue se colocar no lugar dos outros, certo? Acaba com que quando a gente usa a empatia como ela foi concebida, a gente acaba abraçando os nossos amigos, chorando junto. Por exemplo, se você assistir um vídeo de pessoas com color blindness, vendo cores pela primeira vez, você se emociona junto com as crianças, com os adultos. Então, isso acaba sendo uma empatia. A gente conseguindo entender aquela dor, a gente se projetando no lugar do outro, e acaba com que a gente pode usar isso também como uma ferramenta de solução de problemas. Acaba que a parte tática é a gente tentar colocar a gente no lugar do nosso usuário final, certo? Que acaba sendo quando, por exemplo, se a gente vai fazer uma apresentação para o RH tem o vocabulário de RH, o financeiro tem o vocabulário financeiro, o financeiro tem os problemas relevantes para o financeiro, o marketing tem os seus. Então, uma boa storytelling vai sempre olhar para quem é a pessoa que vai receber, certo? De qual área? Qual é a linguagem que essa pessoa está habituada? Muitas vezes, por erro, inexperiência, a gente faz os gráficos focando no desenvolvedor. Às vezes, o analista de BI faz um gráfico que é bom para ele. E quando chega no cliente, o cliente pergunta: Ah, tem como eu baixar esse gráfico numa planilha de Excel? Tem como eu trabalhar na minha máquina e tentar descobrir o que eu preciso descobrir? Então, toda vez que isso acontece, acaba sendo uma red flag ali para a gente de uma solução que não olhou
para o usuário final que não tentou responder as perguntas que ele quer tanto responder, certo? Isto, Porque tem essa sede. sim, isso que eu já estava a dizer, pronto, quando nós estamos a fazer o storytelling, educação, etc., esse ponto é fundamental, adaptar, não é? Aqui, pronto, os conceitos do storytelling refletem-se aqui numa perspectiva muito diferente que é para os dados, mas de facto, quando nós vamos fazer na educação e se queremos mais empenho dos alunos, etc., temos que adaptar. É diferente fazer um storytelling para alunos da universidade, para alunos de primária, etc. É um bocadinho, portanto, o público tem que, obviamente, que temos que engajar, como diz, engajar. O João, penso na sua empresa, quando faz os projetos em que aplica, digamos, ao fim e ao cabo, esta técnica, quais são os principais problemas ou desafios que se lhe colocam? O que é que quais são os maiores riscos com a sua equipa? Se a equipa se adapta bem a estas de maneira diferente? Sim, eu acho que todo projeto de BI, o maior risco é criar-se um produto que no final vai ser engavetado, certo? Toda vez que você está trabalhando ali com o cliente, você está trabalhando com uma análise de dados. Se você não toma o cuidado de estabelecer quais são as perguntas que você está procurando solução, porque muita gente chega para a gente e fala assim: ah, eu quero fazer uma análise de dados da minha empresa. Mas tá certo. O que você quer saber? Porque dentro de uma empresa tem várias análises que Uhum. podem ser feitas. Daí a pessoa responde assim: ah, eu quero fazer uma análise do meu financeiro. Ah, certo. Mas na análise do seu financeiro, você quer entender da onde está vindo o seu dinheiro, aonde estão os principais gastos, qual é o seu profit, você quer fazer um benchmark com outras empresas do mercado para saber que se você está vendendo mais barato, mais caro, se a sua margem de lucro é melhor do que o mercado ou menor. Então acaba que é, uma coisa que a gente sempre conversa bem na TAC, a gente sempre estruturou bem na TAC, é que todos os relatórios que a gente vai elaborar, todas as análises que a gente vai elaborar, tem que começar com uma série de perguntas. Qual é a dor que o cliente está sofrendo? O que ele realmente está procurando saber? Quão mais específico é essa pergunta que está sendo feita? Por exemplo, pode ser feita a pergunta: da onde vem o meu dinheiro? É uma pergunta válida. É, Você pode responder a categoria A de produto e categoria B de produto. Categoria A de produto é 80% do seu revenue. Mas conforme a gente vai quebrando essa pergunta, sendo mais específico, por exemplo, é o produto A, mas em qual região do país eu vendo mais? Qual é a minha segmentação de mercado que eu tenho que mais investir? Essa segmentação de mercado que eu estou vendendo mais, ela corresponde com os meus investimentos de marketing? Então, com mais específica a pergunta for, a gente consegue criar uma melhor solução. Porque muitas vezes essas perguntas muito abertas, elas acabam trazendo para a gente acha que respondeu a pergunta, mas o usuário final, quando vai ver, ele não consegue ver ali, nos diferentes gráficos, as respostas que ele tanto anseia. Então, a primeira coisa de tudo é estabelecer muito bem as perguntas a serem feitas. Sim, sim, isso concordo completamente consigo. E depois, na perspectiva, portanto, primeiro, depois, obviamente, essa fase é fundamental, e depois como é que chega, digamos, à parte do storytelling quando vai, digamos, apresentar a solução? Ah, Aí depende muito do usuário final. Vamos supor aqui que a gente está falando de um gerente de Ok, comercial, certo? certo. Só para a gente afunelar, senão Sim, ficou muito grosso. Vamos sim, pensar que a gente está falando de um gerente, os dados aqui são falsos, obviamente, isso que eu vou mostrar, mas sim, a gente está trabalhando com um varejo que tem muitos produtos, muitas categorias. O que acaba acontecendo? Ele quer saber como que está a venda dele, certo? Ele quer entender quais são os principais produtos. Às vezes ele não usa o termo eu quero saber quais são os principais produtos, mas ele quer saber as vendas dos produtos. Então a gente pode se ver num cenário assim, onde num primeiro momento, esse gráfico da esquerda
faz total sentido. Porque se você quer saber a venda de quais são os produtos, tá aqui. A venda de todos os seus produtos, sem tirar nem pôr. No entanto, mesmo esse gráfico colorido sendo muito bonito, vamos ser honestos aqui, é, ele realmente ficaria lindo na parede de casa ali, um gráfico assim colorido, lembrando as cores do carnaval, ele acaba não sendo uma ferramenta útil, porque eu não consigo tirar nenhum insight dele, certo? Então, em vez de colocar todos os dados de uma vez, de maneira desordenada, cada um com sua cor. Parece um purpurina de carnaval. Parece que eu fui na Sapucaí do Brasil e tirei um gráfico. Acaba não sendo muito efetivo, certo? E num segundo momento, acaba que, às vezes, priorizar, focalizar quais são os seus melhores produtos. Pá, a gente está vendendo em euro, está vendendo em dólar, vamos falar quanto a gente está vendendo em euro, vamos falar que está em dólar. Quais são os seus piores produtos que precisam de atenção? Ó, esses aqui são os nossos piores produtos. Porque, às vezes, o meio, ele não é interessante. Ele a gente não tem tempo hábil para tentar melhorar todos os produtos. A gente tem que ver o que está funcionando muito bem, aprender com eles e focar nos que estão com maiores problemas, certo? Imagina se você tem uma carteira de 100 produtos. A gente ama acreditar que a gente vai ter tempo de impulsionar as vendas dos 100 produtos. Mas a gente sabe que no dia a dia a gente tem um recurso limitado e um tempo limitado. Então, a gente saber segmentar ali, ó, dos seus 100 produtos. Esses são os seus 5 melhores, são os seus carro-chefes que nunca te abandonam. E esses 5 aqui estão ficando para trás. Então, se a gente tem que impulsionar a venda, vamos trazer esses aqui que estão atrás para o patamar dos melhores. E com o tempo a gente vai melhorando. Não existe uma pílula mágica, não existe um gráfico que vai resolver todos os problemas de uma empresa, certo? Então acaba que a gente entendendo a realidade da empresa, entendendo para quem a gente está fazendo, funciona bem melhor. Por exemplo, para um gerente comercial, essa parte da direita aqui faz muito mais sentido do que a parte da esquerda. Porque ele sabe que, ó, ok, esses 5 produtos aqui, deixa eu chamar os responsáveis desses produtos ou desses departamentos aqui para entender o que está acontecendo e como a partir dali a gente vai impulsionar. Então, de um gráfico bagunçado e sem nenhum insight visível, a gente consegue quebrar. É uma mudança muito simples, mas é um mindset que você tem que aplicar. Se você não pensa no seu usuário final, não vai funcionar. Sim, sim. E diga uma coisa, João, portanto, quando já contou a sua experiência, que começou numa área completamente diferente, depois veio para a área das tecnologias, e quando mudou aqui, portanto, quando começou a fazer projetos de business intelligence, ou análise de dados, etc., sempre usou esta técnica ou usava inicialmente, digamos, a parte, os dashboards tradicionais, e depois como é que descobriu que era melhor isto? Olha, a gente aprende com os erros, né? A Ah, gente aprende com a angústia. Eu comecei a olhar mais para esse lado, porque quando a gente chega no final de um relatório, a gente já fez todo o ETL, a gente fez a modelização, a gente carregou o piano até o topo da montanha, colocamos no lombo e subimos o topo da montanha. E chegando lá, a gente mostra para o nosso gerente, a gente mostra para o nosso chefe, e ele fala assim: Ah, eu não entendi. Daí todo aquele trabalho, todo aquele esforço vai para o ralo. Então, eu não vou falar que eu, desde o meu primeiro dia, eu tinha isso em mente, que é mentira. Eu aprendi apanhando. É assim, é uma coisa que você vê, você faz todo um esforço, toda uma sinergia para chegar no resultado. E quando é o momento da verdade ali na apresentação, você tem 5 minutos para falar com o seu diretor, para provar que o produto A merece ser investido em vez do produto B, porque você acredita mais no produto A. Se você entregar um gráfico assim, você pode estar super certo. Você pode ter os melhores argumentos do universo, mas você não vai conseguir transmitir isso para o seu usuário final. E isso uhum, acaba sendo um problema. Eu uhum, nunca Mas gostei. pode ser um problema ou um desafio, João, porque assim, dependendo da personalidade, podemos querer ter disrupção naquilo que estamos a fazer. E aí vamos crescer mais, vamos evoluir, vamos entender
não é? Também pode ser um desafio. Sim, é um desafio, é um desafio. É que o a vida empresarial, ela preza muito pela agilidade. Então, assim, tipo, a gente errou, tem que se adaptar, tem que consertar e tem que entregar Exatamente. diferente, tem que melhorar a entrega. Então, acaba que foi assim que eu fui mudando, foi apanhando. Na época não Uhum. existia a storytelling como uma área propriamente dita com dados, assim, a Cole ainda não tinha lançado aquele best-seller sensacional. Acaba que a gente chamava de gráfico feio e gráfico bonito. O gráfico que não funciona e o gráfico bonito. E com o tempo, essa metodologia melhorou muito ali, depois de 2016, 2017, quando eu fazia em 2011, 2012 ali, não estava muito sinergético. Não E tinha. uma pergunta agora sobre isto, que às vezes para quem nos ouve, pode ser importante. E a pressão destas coisas? O querer, muitas vezes, demora o seu tempo, há timings, falaste na parte empresarial e entrega de projetos, relatórios, os dashboards, ou o que seja. A pressão, lidas bem com isso? É complexo? Eu gosto da pressão, eu acho que. Eu não sei. É assim. é, Quando você está num ambiente mais estressante, a pressão por si só, ela denota que aquilo que a gente está fazendo é meio importante, entendeu? A pior coisa do mundo é quando não tem pressão, não tem data para entregar, então Uhum. muitas vezes a gente fica Uhum. perdido. Então, assim, eu não estou falando que qualquer nível de pressão é bom. Existe um nível, assim, de estresse que eu acho que faz bem ali para o nosso desenvolvimento. Uma vida muito calma. Eu nunca teria saído de Sorocaba se minha vida fosse calma a vida inteira. Eu não estaria aqui hoje. Uhum. E já agora falamos uma vez, falando um bocadinho de tecnologia, a tecnologia normalmente que utiliza para fazer estes projetos de BI, há bocado falou em Power BI, Sim. eh, usa essencialmente os seus. Sim, Power BI é o líder de mercado. Sim, Uhum. a Microsoft, ano após ano, se renova ali. Você pode ver qualquer relatório de Gartner dos últimos 5, 6 anos. Microsoft ali para BI e para análise de dados é a líder ali, disparado. E o que que acontece? Eu acho que o storytelling ficou mais importante porque a facilidade com que se gera gráficos, que se gera relatórios, hoje em dia está muito mais fácil do que era antes, certo? Uhum. Então, eu acredito que por ser muito fácil, às vezes as pessoas fazem isso e falam, ah, tá pronto. Às vezes Uhum. elas pegam um gráfico da esquerda e falam, ah, tá pronto. Ou como esse exemplo aqui que eu vi, certo? Era uma análise de concorrente, é uma empresa aqui de Portugal, logicamente que os dados não são verdadeiros, só o disclaimer. E eles estavam querendo defender que um departamento merecia mais investimentos de marketing em detrimento dos outros. Eles começaram com esse gráfico espaguete que a gente chama, porque quando a gente está comendo espaguete, uma linha fica embolada com a outra, assim, sabe? Esse gráfico aqui acaba sendo um espaguetão, certo? Não dá para entender muito bem o que está acontecendo, você tem ali a sua legendinha, mas acaba ficando difícil. Então, essa empresa procurou a gente, falou assim: olha, João, a gente está querendo vender esse produto com a filial, com a matriz, a gente quer mais investimentos para desenvolver isso em Portugal. Como a gente transforma essa nossa apresentação de uma melhor maneira? E a gente simplesmente, se vocês olharem, é o mesmo gráfico, é só realmente uma questão de é, colocar todos os concorrentes em um tom de cinza, para não dar tanta influência, e mostrar como esse produto ali está realmente acima dos demais. Então, quando você está ali num tempo limitado, você tem ali 5 minutos para fazer o seu pitch para o C-Level Executive. Você tem que convencer o CEO que é alemão, o CEO que é belga. Você tem 5 minutos para convencer os caras. O primeiro, eles acabam ficando perdidos no espaguete. No Uhum. primeiro, não dá para ver que esse eletrônico ali realmente prevalece perante os outros. Já no segundo, você focando no que você quer dizer, que a sua ideia é vender, olha, esse aqui realmente é o melhor, esse aqui é onde a gente tem que investir e tem mais futuro.
acaba sendo mais fácil de convencer, certo? Uhum. Sim, sim, acho que estes gráficos convencem e acho que penso que já estamos quase a chegar ao nosso fim Estamos de no limite, conversa. exatamente. Mas queria só, e eu acho que isto convence, mas se fosse convencer alguém que digamos que usa o Power BI, como diz que é uma das principais ferramentas, digamos, construir uma narrativa de dados usando storytelling, em vez de usar os gráficos só de dashboards tradicionais, que é que lhes diria? Ou só mostrava o gráfico e convencia-os? Não, eu acho que é que assim, 99% dos casos, Power BI é uma tecnologia que faz sentido dentro das empresas, certo? Você tem um custo atrelado ali para começar, é um pouquinho mais chato, porque o Excel já às vezes já está disponível, Sim, o Google Studio também é grátis, mas o Power BI ali tem realmente uma barreirinha bem pequenininha ali para começar, que muitas empresas preferem não optar por causa que tem um custo inicial, mas o payback é muito bom, certo? Uma vez que relatórios que antes demoravam semanas para serem realizados, insights que a gente não via por causa de um problema tecnológico, a visualização não permitia que a gente visse é, esse potencial, começam a aparecer. Então, eu sou um grande fã do Power BI, estou desde 2018 ali trabalhando. Talvez eu seja meio parcial ali com relação a isso, mas acaba sendo uma tecnologia muito boa, muito fácil de aprender e é low code. Então você não precisa ter um sim, background em IT. sim. Você acaba podendo usar ali sua capacidade de resolver problemas é mais importante do que a sua capacidade técnica de De TI. usar a tecnologia, certo. Então, isso é a beleza do low code, porque a experiência Uhum, de um analista de RH para fazer um relatório de RH é mais importante do que se eles sabem fazer PROC-V ou não, se eles uhum. sabem modelizar os dados ou não. Então, e isso é fantástico, porque você dá poder pro usuário conseguir criar as suas próprias visualizações. E foi esse argumento que me conquistou dentro do Power BI, porque você vê ali um pessoal que nunca mexeu em Excel podendo criar excelentes relatórios, porque só a experiência deles com a resolução de problema daquela área fala mais alto. Isso. Ok. Muito obrigada, João. Rui, não sei se tem mais alguma questão. Acho Não, que estamos com todos esta, convencidos. estamos super convencidos, Paulo, e mais uma vez é isto que nos faz crescer, faz-nos divulgar, faz-nos expandir para as sinergias, e é com estes factos do João. Também tentamos elucidar outras pessoas, credibilizar cada vez mais estas energias nestas áreas são importantes nas organizações e, por isso, também capitalizar novos intervenientes para novas ações, porque é importante cada vez mais o conhecimento e o BI tem sido o impulso para muitas organizações. Por isso, em nome da APBI, João, foi um prazer estares aqui a divulgar o teu conhecimento e a tua partilha dos momentos que, desde que tiraste a licenciatura, não na área, mas que hoje estás a fazer na área e trabalhas na área. Isso é muito importante saber que há uma transformação, há um crescimento e, acima de tudo, há um impulso de agora partilhares aquilo que já fazes na tua empresa e nas organizações e, acima de tudo, também na partilha com a APBI. Obrigado pela APBI e obrigado também à Paula Moraes por estarmos nesta conversa. Obrigado também à IPWire que nos ajuda também para estas transmissões e, acima de tudo, dizer que a APBI, neste episódio em que fala storytelling com os dados, fala muito dos gráficos, dizer-vos que é um prazer estar e acompanhar cada vez mais estas sinergias dentro da APBI e com um forte agradecimento que no próximo episódio teremos mais uma boa conversa. Até lá, continuem a partilhar, a fazer gosto, comentarem, criem sinergias dentro da nossa organização da associação, em que a sua missão é mesmo fazer a dinamização do conhecimento na sociedade. Obrigado a todos e até breve. Obrigada, obrigada. Muito obrigado, gente. Yeah. Valeu.